A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Administrativo, tem a honra de apresentar o webinar De Olho no 5G, a regulamentação da Lei das Antenas e do Direito de Passagem. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. O objetivo: Indústria, Inovação e Infraestruturas. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Luiz Felipe Lago Alves, secretário adjunto na Comissão de Direito Administrativo da UAB São Paulo. Bom dia. Primeiramente, é uma honra, é um prazer e um privilégio da nossa Comissão de Direito Administrativo, da nossa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, dar início a mais um dos seus vários eventos. A todas e a todos que estão nos assistindo, profissionais de direitos, acadêmicos, estagiários e profissionais do mercado. Cumprimento a todas e a todos em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, bem como do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, que é regimentalmente o responsável pelas dezenas de comissões atuantes nessa seccional. Cumprimento também a todas e a todos em nome do nosso presidente da Comissão de Direito Administrativo dessa seccional, Dr. Ronaldo José de Andrade. Portanto, eu, Luiz Felipe Lago Alves, como secretário adjunto desta comissão, declaro abertos os trabalhos dessa nova atividade, em que teremos a oportunidade de debater um tema candente, atual e necessário para toda a sociedade, entes públicos e reguladores, as organizações sociais e os mercados. Com a recente edição do Decreto Regulamentar número 10.480, de 1º de setembro agora de 2020, e toda a discussão pública acerca da implantação da tecnologia 5G, é papel desta comissão abrir espaço para debate a seu respeito. Então, para a própria explanação sobre o tema, cumprimento, neste momento, os nossos convidados palestrantes, que farei a apresentação. Primeiramente, o Dr. César Azevedo. Ele é secretário municipal de licenciamento da cidade de São Paulo. É advogado com mais de 10 anos de experiência na área pública. Dr. Luciano Stutz. Ele é presidente da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. Atua há mais de 20 anos no setor de telecom. É engenheiro industrial elétrico licenciado em física, com especialização em regulação de telecomunicações pelo INP e MBA executivo pela COPEAD, UFRJ. E o Dr. Otto Fernandes Solino, coordenador-geral de aprimoramento do ambiente de investimento da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. É especialista em direito público e advogado. E também comigo aqui a condução deste evento agora com os senhores e senhoras como moderadores. Dr. Francisco Sampaio. Ele é mestre em direito público pela Escola de Direito pela FGV de São Paulo, membro efetivo desta comissão e advogado, bem como Dr. Alexandre Levin. É doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo e Ambiental também na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na COGEAI da PUC de São Paulo e na Escola Paulista de Direito. É procurador no município de São Paulo e advogado. Como foi falado, nós abriremos para eventuais perguntas e tentaremos responder algumas, de acordo com a possibilidade, logicamente, em respeito ao tempo da duração do evento. E as perguntas podem ser direcionadas aos próprios moderadores, aqui pelo dispositivo que foi informado, que é do Zoom, aqui embaixo na tela. Portanto, passo a palavra ao Dr. Francisco Sampaio. Dr. Francisco, por gentileza. Muito bem, doutor Luiz Felipe. Muito obrigado pela apresentação e pelas saudações iniciais. A esses comentários, eu queria aqui fazer alguns breves recados também, breves observações, antes de passar a palavra para os nossos convidados.
Agradecer a participação de todos, agradecer a Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo pelo apoio à realização desse evento, e dizer que é bem bacana que temas que não estejam necessariamente no dia a dia das comissões regionais possam ser debatidos também nesse foro. Eu acho que faz todo sentido. O tema que a gente está propondo aqui discutir hoje tem tudo a ver com direito administrativo, tem tudo a ver com reflexões jurídicas interessantes, é atual, impacta diretamente a sociedade. Então, acho que esse evento e eventos parecidos como esse são bem interessantes. É uma forma da gente também unir aqui, aproveitar o espaço da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo para unir aqui representantes tão importantes desse setor, que é um setor regulado, mas que passa também pela definição de políticas públicas pelo Executivo Federal, impacta diretamente todo o mercado, toda a sociedade. Tem, então, representantes do mercado, da própria indústria, que possam participar e expor seu posicionamento, e inegavelmente afetam também os entes públicos estaduais e municipais. Então, com base nisso aqui, nessa rápida fala, eu já passo logo, faço a pergunta começar pelo Otto Fernandes Solino, para que ele nos conte um pouco do que trata o decreto 10.480, que dispõe sobre as medidas para estimular o desenvolvimento de infraestrutura, de redes de telecomunicações, e nos conte um pouco do ambiente em que ele foi, na medida do possível, lógico, dos bastidores ali da edição desse decreto, qual que é o contexto, quais foram as principais dificuldades enfrentadas. Acho que isso nos traz clareza, na medida do possível, que você possa, então, nos contribuir, nos apresentar um pouco desse contexto, acho que seria muito bacana. É isso. Muito bom dia, Otto, muito bom dia a todos. Agradeço novamente a sua participação. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo, qual faço aqui no nome do Dr. Luiz Felipe e do Dr. Francisco Sampaio, que gentilmente me convidou para conversar com vocês hoje. Também quero cumprimentar o Dr. Alexandre Levin, procurador do município de São Paulo, que, junto com o Francisco, está moderando o debate, e os meus companheiros de palestra, o Dr. Luciano, presidente da Brintel, e o Dr. César Azevedo, secretário municipal de licenciamento de São Paulo. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, que eu tenho uma apresentação. Só me digam aí se ela vai aparecer direitinho. Perfeito, Otto. Deixa eu só voltar aqui, que ela... Isso. Pronto. Acho que estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Perfeitamente. Tá ok. Então, o que eu vou falar um pouco aqui hoje é do contexto da criação, né, do decreto 10.480, que regulamentou a Lei Geral das Antenas, mas que aqui no Ministério a gente entende que não foi só isso, que ele impõe verdadeiras medidas para o desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações no Brasil, que são essenciais não só para o desenvolvimento das telecomunicações em si, mas também para a infraestrutura de redes, que vai ser tão necessária para o desenvolvimento adequado por exemplo, da indústria 4.0, do agro 4.0 e de todas as evoluções que o 5G pode proporcionar. O 5G que vai demandar tanto redes de alta capacidade quanto antena, uma massificação da quantidade de antenas. E o decreto ele regulamentou 4 pontos principais. Ele estabeleceu uma política de Dig Once, que numa tradução livre é escave uma única vez. Ele ratificou algumas regras do direito de passagem que estavam no decreto, mas que se entendeu importante serem ratificadas.
Ele também estabeleceu regras como silêncio positivo e fixou também critérios objetivos para o licenciamento de infraestruturas de pequeno porte. E vou começar falando aqui da política DIG-11, que ela é uma recomendação da UIT desde 2012. A União Internacional de Telecomunicações, desde 2012, recomenda como uma medida para melhor aproveitamento dos investimentos em infraestruturas públicas ou que se escave uma única vez ao fazer obras. Nos Estados Unidos, isso já é adotado por pelo menos 11 estados e consta também da diretiva de redução de custos para a implantação de banda larga da União Europeia. E lá foi verificado que, depois da sua implantação, que as operadoras estimaram a redução de custos entre 5% a 30% dos valores de investimento e com relato de redução de custos de até 50% na Itália e 90% em Luxemburgo. Foi um caso bem especial em que quase houve uma redundância de infraestruturas, mas se conseguiu aproveitar a infraestrutura e a redução de custos chegou a esse montante. Para a implantação na África também, os estudos demonstram reduções de custos de 20% nos custos operacionais e de 20% a 30% do CAPEX. É importante lembrar também que a recomendação de adoção de uma política de DIG-11 também constou do recente estudo da OCDE, publicado sobre telecomunicações e radiodifusão no Brasil. Foi uma recomendação explícita de que deveria ser implementada uma política para se escavar uma única vez no Brasil como uma forma de desenvolvimento das redes de telecomunicação. Bem, e no decreto nós discutimos com vários outros ministérios, com o Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energias, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Infraestrutura, e chegou-se à conclusão que as infraestruturas que comportariam a implantação conjunta de infraestrutura seriam construção de rodovias, ferrovias, metrô e trens urbanos, energia elétrica, dutos de gás e óleos e saneamento básico. Quanto à energia elétrica, é importante só ressaltar que é referente às linhas de transmissão, pois as linhas de distribuição, como há uma polêmica grande quanto ao compartilhamento de postes, e isso vai ser solucionado em âmbito regulatório pela Anatel e pela ANEEL, com a revisão da resolução conjunta que há entre as agências, preferiu-se que isso não constasse do decreto. E a implantação de conjunta de infraestrutura, ela o conceito dela ao se realizar qualquer dessas obras de interesse público, o órgão ou o concessionário, e aí muito provavelmente com base na regulamentação setorial, vai ser responsável pela implantação conjunta de infraestrutura, ou vai ter que abrir oportunidade para que interessados se manifestem para a construção dessa infraestrutura. E para isso, para essa segunda opção, a Anatel ela foi selecionada como Single Information Point. E o que é esse Single Information Point? Ele é o ponto único de informação que facilita o acesso a informações intra- e intersetoriais que devem ser disponibilizadas em um único canal, considerando que há muitos agentes envolvidos. Basicamente, a escolha da Anatel foi em razão da razão óbvia de que a Anatel, quem vai implantar essas infraestruturas vão ser prestadoras de serviços de telecomunicações ou empresas que já estão acostumadas a fazer obras de implantação de infraestruturas de telecomunicações. Então, todas essas entidades elas já têm uma relação maior ou menor com a Anatel, e por isso a escolha da agência como o Single Information Point. Bem, continuando, o direito de passagem havia, que foi outra medida estabelecida no decreto, o direito de passagem ele tinha uma
polêmica que se dava principalmente em razão da súmula número 1 do DENIT. Essa súmula ela estabelecia que o direito de passagem, embora previsto como não oneroso na Lei Geral das Antenas, ele somente era válido para as áreas urbanas. E o que acontece é que 90% das rodovias estão localizadas em áreas consideradas como rurais. Então, o decreto, a Lei Geral das Antenas, vigente desde 2015, não tinha uma efetividade para não onerosidade do direito de passagem, sobretudo em razão dessa súmula do DENIT. Às vésperas da publicação do decreto 10.480, no entanto, o DENIT fixou novas regras para uso da faixa de domínio e revogou essa súmula. E isso já foi muito comemorado por nós aqui no Ministério e também pelo mercado de telecomunicações, porque isso vai representar uma redução de custos muito grande, pelo menos na implantação de infraestrutura de telecomunicações em rodovias federais. Mas como essa medida é ampla, a gente considera essa uma lei nacional que afeta todos os entes federados, foi importante permanecer com essa determinação no decreto para esclarecer a abrangência, tanto em área urbana como rural, para ratificar que as licenças serão sem ônus, já está disposto na lei, mas asseverando que há possibilidade de cobrança para cobrir custos de análise, pois para a implantação dessas infraestruturas há um custo de análise, e aí eu destaco o caso do DENIT, que nessa nova regulamentação que foi expedida para o uso da faixa de domínio, eles de fato previram ali algo muito menos dispendioso do que era antes, mas há um custo para analisar o projeto, analisar a melhor rota, e também foi ratificado que não caberá indenização em infraestrutura de rede de telecomunicações quando houver necessidade de sua remoção ou realocação em decorrência de modificação. Isso não só para o direito de passagem, mas também para a política de DIG-11 que eu falei anteriormente. Ou seja, as prestadoras de telecomunicações ou as empresas que construíram as redes de telecomunicações, elas têm essa determinação de remover ou realocar, caso a infraestrutura principal, caso, por exemplo, uma rodovia precise ser duplicada ou ter um novo acesso, quem fica responsável pela remoção e pelos consequentes custos são as prestadoras de telecomunicações ou a empresa responsável pela infraestrutura de telecomunicações. Bem, continuando, aqui no silêncio positivo, que foi outro ponto que havia um problema a ser solucionado decorrente da lei, que é o que acontecia. No parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Geral das Antenas, nós tínhamos a fixação de um prazo de 60 dias para a emissão de licenças para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas. Só que esse prazo ele não era obedecido. E, ao estudar uma possível solução para o assunto, foi observado que já havia uma solução dentro do ordenamento jurídico brasileiro, já havia silêncio positivo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que era exatamente para o setor elétrico. O Código de Águas estabelecia aí no seu artigo 151 que era necessidade do concessionário, uma prerrogativa do concessionário, né, estabelecer servidões permanentes ou temporárias exigidas para as obras hidráulicas para o transporte de energia elétrica. E o decreto número 84398 de 1980, que regulamentou o Código de Águas, ele estabeleceu exatamente disso. Ele estabeleceu um prazo de 30 dias para a manifestação do órgão ou entidade competente responsável pela autorização formal para a execução das obras e, como consequência, ele previu a outorga tácita da autorização pretendida. E isso, no setor elétrico, a gente percebeu que não era sequer polêmico. Tanto que, em busca jurisprudencial na construção da sustentação jurídica no parecer de método do decreto, a gente não encontrou uma jurisprudência que falasse exatamente disso. A gente encontrou
apenas um agravo regimental, um agravo de instrumento relatado pelo ministro Dias Toffoli, em que ele afirmava que o Código de Águas não violava o Pacto Federativo, que a eventual restrição local para a implantação de algo de competência da União, que no caso é o licenciamento, fornecimento de energia elétrica, não poderia ser motivo para eventual restrição. E para telecomunicações nós seguimos a mesma lógica. E o que foi visto, ampliando essa pesquisa para o setor de telecomunicações e para outros setores, e aí eu cito aqui especificamente a ADI 478 e o recurso especial 313060, é que a jurisprudência do Supremo ela era bastante firme para relativizar a competência constitucional dos municípios para legislar sobre interesse local diante da competência de outro ente. Ou seja, a competência municipal para legislar sobre interesse local ela não pode ser um obstáculo para o exercício da competência de outros entes federados, e aqui, no caso, o setor de telecomunicações. E o que nós objetivamos, então, foi estabelecer uma consequência para o não cumprimento do prazo de 60 dias estabelecidos na lei. E aqui, especificamente, com isso, a gente tentou fazer com que se parasse com o dilema que ocorria das empresas de telecomunicações terem que optar por obedecer às obrigações da Anatel, os compromissos de abrangência que determinam a expansão da infraestrutura de telecomunicações e, consequentemente, o maior número de instalação de antenas, e a legislação local, que geralmente impõe regras e obviamente, os administradores locais não têm nenhuma culpa nisso, na não evolução da legislação local frente às medidas estabelecidas na Lei Geral das Antenas. E o Luciano, provavelmente, tem muito mais relato, muito mais experiência do que eu para dizer que o que acontecia em regra é que as empresas tomavam multa tanto da Anatel, em razão de não conseguir entregar a abrangência necessária, quanto dos municípios em razão de descumprir a legislação local. E a gente percebeu que havia mais de 4.000 pedidos de instalação de antenas pendentes. Esse é um levantamento que foi feito no meio do ano, um pouco antes da expedição do decreto, embora já houvesse o prazo de 60 dias para apreciação dos pedidos na lei. E com a regra da autorização tácita, buscou-se preservar as competências. A União vai ter a sua competência preservada quanto ao serviço de telecomunicações, e o órgão local vai ter, o município principalmente, vai ter a possibilidade de preservar a sua competência, pois ele vai poder revogar essa licença a qualquer momento, desde que, claro, não esteja em conformidade com o pedido e com a legislação local. E foi importante também ratificar alguns dispositivos que já constavam na lei, que nesse prazo de 60 dias há algumas causas suspensivas, como os pedidos de esclarecimentos que são feitos pelos órgãos municipais e o prazo para a realização de audiências públicas, que ocorre principalmente em casos em que há licenciamento ambiental envolvido, que é necessário ouvir a comunidade local sobre a instalação dessas antenas. Bem, aqui já encaminhando para o final da minha apresentação, vou falar rapidamente da dispensa de um licenciamento para infraestrutura de pequeno porte que foi estabelecida na Lei Geral das Antenas, mas que ainda dependia de regulamentação. Um pouco, mais 2 minutos. Fica à vontade. Tá, ok, obrigado. Bem, essas infraestruturas de pequeno porte, que também são conhecidas como small cells, elas são essenciais para o desenvolvimento do 5G, pois a gente estima que para a implantação do 5G de forma adequada vão ser necessárias pelo menos 4 vezes mais antenas do que hoje nós temos no 4G. E aí muito se discutiu se talvez não fosse a melhor medida colocar um conceito abstrato no decreto, algo do tipo
antenas mimetizadas, antenas que se confundem com as instalações constantes nos edifícios, mas a gente verificou que isso muito provavelmente ia causar ainda mais confusão, pois ia depender de critérios subjetivos, tanto das operadoras, que poderiam entender que uma antena está mimetizada, quanto dos órgãos locais, que poderiam falar, olha, a mimetização dessa antena, o poste é cinza, a antena é cinza escuro, ela não está mimetizada, isso seria um problema. Então, o que tentou se estabelecer foram critérios objetivos que estão aí nesse slide, que foi a necessidade de que essas infraestruturas sejam instaladas em uma edificação existente, ou seja, eu não posso construir um poste para instalar essas infraestruturas, eu tenho que já ter um poste existente, uma torre, um prédio, uma casa, já tem que existir, e, obviamente, eu preciso da autorização do proprietário dessa edificação para instalar, não se dê um salvo-conduto para que os prestadores de telecomunicações passem a usar postes ou prédios públicos para instalação dessas small cells. Também como uma medida para minimizar os impactos urbanos, o objetivo foi não ampliar a altura em mais de 3 metros ou 10%, ou seja, num prédio, numa casa que tenha ali 5 metros de altura, eu vou ter uma antena que possa ter até 50 centímetros para ter essa dispensa de licenciação, e num prédio que eu tenho ali 80 metros de altura, ela tem que ter no máximo 3 metros. O volume da antena ela foi previsto em 30 litros. É fácil imaginar esses 30 litros. Você pensa num galão de água desses comuns, ele tem um pouco menos que 30 litros, ele tem 20 litros de conteúdo e mais ali o seu recipiente, que dá quase esse volume, e os demais equipamentos devem ter até 300 litros e não ter mais que 1 metro de altura. E tudo isso foi considerado, o que consta no decreto é que ele deve ser visível de um logrador. O que é o objetivo? Que é o que está visível aos olhos. Se esses equipamentos eles foram enterrados, eventualmente, a empresa teve uma autorização para enterrar ele abaixo de um poste, ou ele tem uma autorização do dono do prédio para usar uma sala e colocar esses equipamentos, esses volumes que estão ocultos, eles não constam para a questão da infraestrutura de pequeno porte. Bem, é isso. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Eu acho que eu me excedi um pouquinho no tempo. Fico à disposição para perguntas que possam ter surgido aí decorrentes da apresentação e que podem surgir com as apresentações consequentes. Obrigado. Muito obrigado, Otto, coordenador-geral de aprimoramento do ambiente de investimentos da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Agradeço sua apresentação. Acho que ela nos ajuda aqui a entender um pouco do papel do Ministério das Comunicações, de tentar atuar aí nesse meio desse conflito de competências e buscar aprimoramento, né, trazer soluções àqueles problemas que são tão claros. E é nessa linha que eu pediria ao Luciano Stutz, presidente da Brintel, que tem também, acho, uma apresentação que possa nos contar aqui um pouco do dia a dia desses problemas, um pouco dessa prática, e o que esse decreto, né, tentando puxar aqui um pouco já para a cidade de São Paulo, que acho que faz sentido para a nossa apresentação, de que forma esse decreto traz aqui algum tipo de expectativa de melhoria. Muito obrigado, Luciano, mais uma vez pela sua participação. Bom dia, obrigado, doutor Francisco, obrigado a todos. Pelo benefício do tempo, vou fazer aqui meus rápidos cumprimentos ao doutor Otto Fernandes, grande parceiro aí desde a época que eu estava nas operadoras e o senhor na Anatel, ao doutor Luiz Felipe Lago, daqui da OAB de São Paulo, ao Francisco Sampaio, obrigado, Francisco, pelo convite, ao doutor César Azevedo, secretário municipal de licenciamento, e ao doutor Alexandre Levin, procurador do município de São Paulo, e também meu bom dia a todos vocês que estão nos assistindo hoje aqui nesse evento. Eu trago, meu caro Francisco, aqui uma rápida participação, uma apresentação muito simples, para trazer um pouco e aterrissar o contexto de toda essa legislação que o Otto agora muito bem apresentou, que é novíssima, de 1º de setembro de 2020, o decreto 10.480, mas a lei em que esse decreto regulamenta é assim de 2015, vários desses comandos já estavam na lei há muito tempo na praça. E eu vou explicar um pouco do que é a nossa associação e o que esses comandos, tanto da lei como do decreto, trazem para o nosso dia a dia em termos de benefício e dificuldades. Tá? Então, eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma apresentação
e eu vou, em benefício do tempo, vou fazer ela num ritmo aí que ela caiba nos nossos 15 minutos, para a gente poder dar palavra a todos que estão aqui para falar hoje. Bom, a Abrintel, ela é a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, é uma associação das empresas que a gente chama a parte de concreto e aço das telecomunicações. Essas empresas constroem as torres de celular que vocês veem pela rua, colocam os mastros de suporte nos topos do prédio, localizam os pontos de suporte para as antenas de celulares que vão aí sempre estarem segurando e suportando a conectividade das nossas cidades. Tá? Então, a Abrintel é uma associação que foi formada em 2013, tem as 8 principais empresas de infraestrutura. Atualmente, nós temos aproximadamente 70% das torres e pontos de fixação de antenas do Brasil são de propriedade, são locadas para as operadoras por essas 8 empresas. Tá? Nossa missão sempre é colaborar com a administração pública, como entidade técnica e consultiva, para aprimorar as legislações, para aprimorar os comandos, seja do poder, seja via poder legislativo, seja ajudando o poder executivo, principalmente as prefeituras, adaptarem suas leis, suas regras, para promover a conectividade através da implantação de infraestrutura de telecomunicações. Rapidamente, a gente focou aqui muito em São Paulo, porque é essa praça que a gente está falando, mas vamos situar São Paulo dentro do mundo e dentro do Brasil, como é que nós estamos em conectividade. À esquerda, a gente pode ver rapidamente, são números de uma taxa que a gente usa muito, que é o número de habitantes por antena ou por estações de celular que estão aplicadas aí no nosso território. Os números da China e dos Estados Unidos que vocês estão vendo aí são do final de 2018. E por que a gente pegou esses números? Porque lá, nessa época, ainda estava em implantação plena do 4G e ainda sem 5G. Como o Dr. Otto bem disse, o 5G vai precisar de pelo menos 4 ou 5 vezes mais antena que o 4G. Então, não adianta a gente comparar o número de antenas de um país que já tem o 5G em início de implantação ou com bastante implantação e comparar com um país que tem implantação de 4G. Então, esses números estão no universo 4G. Então, veja, China, um número médio país de 370 habitantes por estação de celular. Estados Unidos, 940. O Brasil, 2.150, número médio país. Quando a gente começa a descer nas principais cidades do Brasil, a gente tem esse levantamento para todos os municípios brasileiros, a gente observa São Paulo, maior cidade mais pujante em tecnologia do país, com 1.693 habitantes por antena. Rio de Janeiro, e essa taxa do Rio de Janeiro muito por conta das Olimpíadas e grandes eventos, 1.209. Boa Vista, a pior capital do Brasil, 2.700 habitantes por estação. E quando a gente desce em bairros de São Paulo, aqui eu quero chamar bastante atenção disso, a gente vê a disparidade entre bairros. E aí eu vou explicar durante essa apresentação a motivação que leva a esses números. Vila Nova Conceição tem 859 habitantes por estação aplicadas naquele bairro. E Parelheiros, por exemplo, 10.000 habitantes por estação, e Hermelino Matarazzo, 16.000. Por que isso? Exatamente por conta da dificuldade da gente instalar infraestrutura de telecomunicações e, por consequência, as operadoras de telecomunicações de instalar suas estruturas lá e também prestar o seu serviço. À direita, a gente pode ver um dado do Instituto Locomotiva. Esse dado foi apurado durante a pandemia, tá? Esse é dado público, está no site deles, em pesquisas abertas. O Instituto Locomotiva faz muito trabalho para a CUFA e outras instituições sociais. Tá? Essa pesquisa chamou a atenção porque diz que 73% das crianças e adolescentes, e essa idade aí era em torno de 9 a 16 anos que estava lá, das classes D e E, das periferias dessa cidade, usam o celular como meio exclusivo de acesso à internet. No final dessa pesquisa se concluía, e aí chamava atenção, para uma possibilidade até de aumento da desigualdade social, porque essas crianças em idade escolar estão hoje assistindo às suas videoaulas, aquelas que têm acesso, exatamente por meio exclusivo do celular. E essa conexão de celular, basicamente, com base numa conectividade promovida por essas redes de serviço celular. Ou seja, se a gente olha o quadro da esquerda e vê que lá em Vila Nova Conceição essas crianças podem estar muito mais bem atendidas por qualidade de conexão do que as crianças de Parelheiros e Hermelino Matarazzo, a gente pode chegar a uma conclusão que há sim um fator que pode promover a desigualdade social, ou o contrário, se essa taxa fosse mais equilibrada, poderia promover uma melhor igualdade social e oportunidade se esses números fossem menos díspares a depender de cada bairro do município de São Paulo. Embaixo é só um gráfico que ilustra mais ou menos esse número, e aí a gente consegue entender da onde vem a preocupação de promover a conectividade de maneira mais igual em todas as partes
das grandes cidades, principalmente promover conectividade nas periferias. Seguindo aqui, eu vou passar por 6 figuras iguais a esta. Esta figura foi tirada um print da tela de um levantamento. Cada ponto colorido desse, de uma imagem de uma torre de celular, representa exatamente a localização de uma torre de celular. Essa plotagem é feita sobre uma base de dados da Anatel, e cada uma das telas que nós vamos apresentar foram tiradas da mesma escala, ou seja, seria uma foto da mesma distância, tem a mesma proporção de distância. E eu quero chamar a atenção para vocês da diferença de concentração de antenas conforme a gente vai passando. A ordem que foi colocada essa apresentação, senhores, ela traz de um ponto mais central de São Paulo, a gente vai começar aí dessa figura do Itaim Bibi, dessa concentração, e vai descendo para o extremo da Zona Sul, exatamente para entendermos como é que modifica essa concentração de antenas, tá? Só para a gente entender como é que se faz a diferença da conectividade. Primeira figura, eu circulei em verde a Vila Olímpia aí embaixo, né? Aquele bom centro ali da Avenida Juscelino Kubitschek, sede de empresa, aquela coisa toda. Vejam só a concentração de antenas que tem. Vamos dar um passo agora. Agora a Vila Olímpia está lá em cima. Para baixo já tem a Avenida Roque Petrone. Então, essa aqui é a região mais ou menos ali da Berrini, né? Também estão instaladas várias empresas. A concentração diminui, mas vocês veem que tem uma concentração linear em torno da Avenida da Berrini, né? Onde estão lá localizadas as empresas. Quando a gente vai descendo um pouco mais para a Zona Sul, a Roque Petrone já ficou em cima, circulada em azul. Em amarelo já começa a aparecer aquela área da João Dias, Jardim Internacional ali. A concentração diminui mais um pouco, mas ainda é uma área que a gente pode considerar de boa cobertura, com boa densidade de antenas. Quando a gente dá mais um passo para uma área tão urbanizada quanto aquela primeira, que já pega aqui a João Dias, aqui em cima, né? E embaixo o Capão Redondo, a gente vê que essa concentração, apesar da concentração urbana não diminuir, porque o mapa revela aí uma grande lista de loteamentos e quadras demarcadas, a concentração de antena começa a diminuir. Aqui começa um pouco do nosso problema que vamos começar a contar nos próximos slides. Mais um passo para a Zona Sul. A concentração diminuiu, o número de bairros começou a aumentar, loteamentos, e a gente tem um Capão Redondo mais em cima. Ou seja, quanto mais para a extremidade, a gente vê menos concentração de torres de infraestrutura de telecomunicação. Agora vamos para o último, que eu acho que é o mais importante e impactante que a gente quer mostrar. Parelheiros está no centro, extremo sul da capital de São Paulo. A gente vê que a concentração de antenas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez 7 ou 8, menos que 10 infraestruturas instaladas aqui nessa parte central esquerda da tela, e aí perto de Jardim Novo Parelheiros, Parque Itamari, onde estão as estruturas. Parelheiros, o centrinho que está um pouquinho mais à direita, não tem infraestrutura de telecomunicações. O sinal que aqui chega, não dá para a gente ver nesse mapa, porque a escala teve que ser obedecida, mas vem de antenas que estão mais acima, perto do rodoanel que passa em cima. Ou seja, Parelheiros não se consegue hoje, não tem hoje uma infraestrutura de telecomunicações. Mas será que lá não tem um público, uma demanda que queira usar o celular? Tem. O grande mistério, meus caros, e aí aqui esse mapa nos serviu para entender a concentração dessa infraestrutura, é porque, no limite, a gente tem um problema de licenciamento, seja urbanístico ou seja ambiental, que não nos permite colocar essas infraestruturas lá. Atualmente, a principal dificuldade com a implantação de infraestrutura de suporte no município de São Paulo é o licenciamento. E vamos entender um pouco por quê. Trago aqui 2 casos, mas já vou abrir o próximo passo, que é a direita. Eu quero separar em 2 grandes pontos. O primeiro é a lei. A lei de São Paulo, a 13756, é uma lei de 2004 e tem exigências que não são exigências modernas. Foram feitas lá para a época de 2004, quando a antena tinha 1,60 m, 1,80 m de altura. Tá? Só a antena, fora a torre de 80 metros. Então, elas entravam de caminhão nas ruas. Então, a exigência de largura de rua de 10 metros para você ter um terreno e ter uma torre. A anuência de 100% de moradores de uma rua sem saída para você colocar uma torre. Distância mínima de 100 metros entre herbes. E divergência na fração dos condôminos que aprova instalação em prédios. Porque se entende até hoje em São Paulo que você colocar no topo de prédio uma antena significa uma alteração de fachada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. E a gente tem 2 casos aí que são ícones para a gente. Uma tentativa de colocar uma estrutura em Guaianazes, que tem mais de 8 anos de tramitação de processo na prefeitura, 95% desse tempo de tramitação na prefeitura, providências da prefeitura, e uma licença emitida para a Casa Verde, que demorou mais de 5 anos para emissão,
4% desse tempo na mão da detentora. É verdade que teve um tempo na mão da operadora também que demorou um pouco, mas um tempo médio de resposta em torno de 30 dias para os dois casos na mão da detentora. Então, um problema é a lei da direita, que essa aí a gente está tentando alterar, conversando muito com o Legislativo Municipal, e o outro é para o próprio processo de licenciamento, que às vezes tem exigências que a gente não consegue muito atender. Então, do ponto de vista do direito administrativo, trazendo um pouquinho, o que tem muito para a gente, né? Um problema de conflito de competência. Por quê? É uma competência federal legislar para telecomunicações e municipal para tratar de uso e ocupação do solo. Então, a gente entende que realmente tem que haver um comando municipal que permita a implantação dessa infraestrutura. Mas as leis municipais com distanciamento de antenas, por exemplo, por fator de irradiação, extrapola a competência do município. Há uma ADI no Supremo, a 3110, que fala exatamente sobre isso, já correu lá, e o Estado de São Paulo perdeu a causa, que havia uma lei estadual que definia distanciamento entre torres, e esse distanciamento com base na irradiação das antenas. Isso não, o Estado, o município não pode fazer porque é uma prerrogativa federal. Um outro problema que a gente tem é a discricionariedade do agente público, a interpretação dessa lei de modo a elevar exigências. Por exemplo, 100% dos condôminos são exigidos numa votação para que haja fixação de estrutura no topo de prédio, porque há um entendimento que isso seria uma alteração de fachada. Olha, a gente pode falar no detalhe, mas vai contra Código Civil e outros comandos federais também, mas infelizmente hoje isso é exigido em São Paulo para você implantar uma antena no topo de prédio. E nesse mundo em que cada vez mais serão candidatos à implantação de infraestrutura, os topos de prédio, as fachadas de prédio, as bancas de jornal, os postes de iluminação pública, a gente tem que rever esses critérios de licenciamento, porque eles dificultam sobremaneira a implantação da conectividade. E, por último, a razoabilidade, o interesse público e eficiência, que são princípios do processo administrativo, estão lá na lei do processo administrativo, mas que às vezes a gente não vê exatamente aplicado. Um exemplo aqui que a gente tem, declaração de caducidade de documentos pela demora processual. A gente tem um caso, e aí um caso muito claro disso, de uma detentora que é associada da Abrintel, em que depois de demorar muito tempo, porque o tempo apesar, Otto, você ter trago aqui o silêncio positivo, ele está aí começando a valer pelo decreto, mas o prazo de 60 dias já da lei desde 2015, o prazo de licenciamento de São Paulo é meio que infinito. Então, a gente entra com o processo, ele vai correndo, como vocês viram ali, tem caso de anos para liberação. Quando esse processo vai ser julgado, infelizmente, há exigência de reapresentação de uma série de documentos. Por exemplo, ata de eleição de síndico no documento onde você, no prédio onde você vai colocar a estrutura no topo do prédio. Ora, se aquele síndico que estava lá em posse, né, administrando aquele condomínio na época do pedido, autorizou, não há por que fazer uma nova autorização, já que o problema foi a demora na tramitação do processo. E isso às vezes acontece, remissão de atas de assembleia de condomínios, que requerem novas reuniões e novas formações na administração do imóvel. Ou seja, o interesse público da conectividade está ficando para trás e a eficiência em tratar esse processo também não está sendo tratado da melhor forma. Mas há cidades que estão fazendo diferente, isso é bom deixar claro. É possível fazer. Campinas, que, por exemplo, no meio da pandemia, emitiu um decreto permitindo a instalação emergencial, porque não sei se é um dado importante, medido pelo CGI, em que subiu aproximadamente 24% a taxa de conexão das cidades durante a pandemia. Mais gente trabalhando em casa, crianças estudando em casa, então o volume de tráfego, de pico, subiu 24%. Campinas olhou isso e imediatamente emitiu um decreto falando, olha, as regras estão temporariamente deixadas de lado, você pode implantar uma estrutura nova para suportar esse aumento de tráfego e depois que passar a pandemia, nós vamos ver a regularidade de todo o processo e podemos caçar ou podemos dar continuidade ao licenciamento dessa infraestrutura. São Caetano do Sul aprovou nova lei agora há pouco tempo, vai agora emitir o decreto. Santo André já tem lei aprovada e já tem um novo processo de licenciamento online, que é muito legal. A licença hoje em Santo André você emite em 15 dias, com todo o devido cuidado, com todos os documentos apresentados de maneira online. Porto Alegre também não está aqui, mas é um exemplo também de processo online em 15 dias. E Brasília, que já tem uma nova lei aprovada. Ora, senhores, Brasília, um centro que tem um conjunto arquitetônico tombado, que tem uma dificuldade que a gente conhece de aplicação de tudo na vida e conseguiu fazer uma lei que melhorou muito a condição de aplicação de infraestrutura. De novo, com todos os cuidados necessários. Em Brasília, você tem que aprovar, tem que fazer uma justificativa técnica, mas você consegue implantar. Em São Paulo, é bom que se diga, hoje a gente não consegue implantar a próxima infraestrutura.
hoje não é possível fazer uma nova torre em São Paulo. E aí eu quero só encerrar aqui com um comentário, dois comentários rápidos, que parte desse problema é a lei, que não se altera, mas parte também está no processo de licenciamento, que é demorada a resposta. Há uma discricionariedade do agente público na ponta, que a gente acha que ela tem que ser tratada. E, por fim, quero só fazer um comentário rápido para encerrar. A gente teve há pouco tempo divulgado uma pesquisa, se não me engano, da Exame, que mostrou que São Paulo era líder no Brasil em cidade inteligente, alguma coisa desse tipo. Há um outro ranking promovido aí pelo site Teleco e que é feito com base no critério de facilidade de implantação de infraestrutura. São Paulo é a antepenúltima cidade do ranking, posição 98 de 100 das 100 maiores cidades do Brasil, exatamente por conta dessa dificuldade de implantar a infraestrutura. Ou seja, só para dar um panorama disso, Smart Cities e 5G, apesar de estarem na campanha eleitoral municipal de todo mundo, não vai acontecer se não houver infraestrutura de telecomunicações, se não houver mudança de postura, mudança da lei. Prezados, esse recado, desculpa a velocidade, mas foi necessário para concluir aqui essa fala nesse tempo. Estamos aí para eventuais perguntas e aqui a gente tentou ilustrar um pouco das dificuldades que a gente encontra hoje no licenciamento de infraestrutura e trazer aqui um pouco do que a gente pode ajudar a mudar a lei, a mudar os procedimentos. Obrigado pela oportunidade a todos, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Luciano. Agora eu passo a palavra para o doutor Alexandre Levin, nosso outro moderador, para a sequência do evento. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bom, primeiro, agradecer ao presidente Ronaldo Andrade, nosso presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo, por esse convite para participar desse webinar, um tema tão interessante, tão atual. Cumprimentar o nosso secretário adjunto, doutor Luiz Felipe Lago Alves, agradecê-lo, né, pelo convite, pela organização do evento. Meu colega de comissão, doutor Francisco Sampaio, muito obrigado por ajudar tanto na organização e ajudar na realização desse evento. Gostaria de parabenizar, primeiramente, o doutor Luciano e o doutor Otto Fernandes pelas excelentes exposições, muito claras, trouxeram realmente os problemas principais a respeito do tema, tanto sob a ótica da administração pública federal, no caso do Dr. Otto, como sob a ótica das empresas de telefonia, de instalação de antenas, né, no caso, trazidas aí pelo Dr. Luciano. Eu acho que o Dr. Otto e o Dr. Luciano tocaram em pontos bastante interessantes, pontos sensíveis mesmo do tema, né? O Dr. Otto falou sobre o silêncio administrativo, que é um tema sempre polêmico, sobre os conflitos de competência entre União e município, que é outro tema muito polêmico. O doutor Luciano trouxe também os problemas relacionados aos processos de licenciamento, falou também da abrangência do serviço, acho que foi uma exposição muito interessante, e sobre a necessidade de alterações, né, em legislações municipais para o desenvolvimento e para desse serviço que é tão importante para a população, especialmente aí na época que a gente, né, fala em 5G, falamos em Smart Cities, né? Então, a necessidade de desenvolvimento desse serviço. E gostaria de cumprimentar aqui o Dr. César Azevedo, secretário municipal de licenciamento, com o qual tenho a honra de trabalhar na Secretaria de Licenciamento. O Dr. César já tem uma grande experiência em administração pública e já tem uma grande experiência também na Secretaria de Licenciamento e enfrenta esses problemas relacionados a licenciamento no dia a dia, no cotidiano da Secretaria. E eu gostaria de passar a palavra ao Dr. César e que ele fizesse um panorama, né? Trouxesse para a gente um panorama da situação do município de São Paulo em matéria desses licenciamentos, das ERBs, né? Das estações rádio base, que é um problema já bastante antigo no município. Nós temos
muita ação judicial a respeito disso, nós temos TACs, né, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com as empresas de telefonia, todas, né, Vivo, Telefone, TIM, Claro, né, todas. Fizemos já um termo de ajustamento de conduta com as empresas de telefonia, junto com a participação do Ministério Público, já há alguns anos, e esse problema realmente vem se arrastando aí durante os anos, e agora, com a necessidade de implantação do 5G, a gente precisamos buscar uma solução o mais consensual possível entre todos os atores. Eu gostaria que o Dr. César, então, trouxesse um panorama para a gente dessa questão do licenciamento das ERBs, das estações radiobases, né, as chamadas antenas de celular. Doutor Luciano, me corrija se eu estiver errado, mas é um sinônimo, né, estação radiobase e antenas, né? E, enfim, e nós temos uma legislação de São Paulo, que realmente é de 2004, e nós temos esse decreto novo federal, que saiu esse ano. Então, eu gostaria que o Dr. César falasse sobre o panorama, sobre os problemas enfrentados pelo município de São Paulo, os problemas enfrentados pela administração municipal para equacionar esse problema, e sobre as perspectivas para o futuro, especialmente com esse novo decreto federal que foi editado esse ano. Se há boas perspectivas, se há como a gente equacionar esses problemas, né? Então, passo a palavra ao Dr. César Azevedo, secretário municipal de licenciamento do município de São Paulo, para que possa nos dar aí uma luz a respeito do tema. Obrigado. Bom dia. Estão me ouvindo? Ok? Ok? Bom dia aos amigos. Eu quero inicialmente agradecer aqui o convite da OAB São Paulo, né, em nome do Luiz Felipe Alves, secretário adjunto da Comissão de Direito Administrativo, Francisco Sampaio, membro da Comissão de Direito Administrativo, para participar aqui desse debate, né, para poder discutir aqui a futura implantação da tecnologia 5G no Brasil, né, sobretudo na cidade de São Paulo. Quero cumprimentar também o presidente da Brintel, o Luciano, e o Otto Fernandes, coordenador-geral de Infraestrutura e Banda Larga do Ministério das Comunicações. E fazer um cumprimento especial aqui para o meu colega de secretaria, Alexandre Levin, aqui, que fez aqui a minha apresentação, que me apresentou, procurador do município, que tanto tem colaborado e contribuindo para o avanço dos assuntos relacionados ao licenciamento, não só nas discussões relacionadas à internet, à tecnologia, mas de maneira geral o licenciamento na cidade. Ele e todo o corpo jurídico aqui da secretaria tem tido um papel fundamental e tem nos ajudado e colaborado para grandes avanços que tivemos no licenciamento nos últimos anos. Em momento oportuno a gente poderia discutir sobre isso, apresentar aí para vocês, mas é uma grande honra eu poder estar aqui na OAB, podendo conversar, discutir, que também é a minha casa, embora eu nunca tenha exercido a profissão, sou advogado também, sempre trabalhei na área pública, mas eu fico muito honrado de poder estar participando aqui desse debate numa casa como a OAB, que sempre esteve à frente de debates, discussões emblemáticas, não só na cidade, como no Brasil, defendendo sempre a equidade, a isonomia, a democracia, sobretudo. Eu acho que temos aqui a mesma faixa de idade aqui, nós não vivemos, mas conhecemos a história. Se não fosse a OAB, não tínhamos tirado um presidente em 92 que tão mal fez ao nosso país. Então, fico muito honrado de poder estar participando aqui dessa discussão e podendo, junto com vocês, chegar, né, de repente, até em soluções para o município de São Paulo, que é onde nós temos debruçado e trabalhado. Evidente que a internet, para nós, para a gestão municipal, não só para a Secretaria, né, de Licenciamento, mas para a Prefeitura de São Paulo, é um assunto sensível e delicado. Nós nos atentamos a um estudo da Fundação SEAD, que foi feito em parceria com o Centro Regional de Estudos, Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
que no ano de 2019, 70% dos usuários da internet que são residentes de áreas de vulnerabilidade na região metropolitana de São Paulo, eles acessam a internet exclusivamente pelo celular. Ou seja, 70% das pessoas que moram na franja da cidade, vai muito de encontro que o Luciano disse, eles usam a internet pelo celular. E desses 70%, só 38% possuem banda larga. Ou seja, nós vemos a falta de atendimento daquele que mais necessita, do mais carente, vamos pôr dessa maneira, né? Que vai muito de encontro com aquele mapa apresentado pelo Luciano, que se depois o Luciano puder compartilhar comigo, eu ficaria agradecido, Luciano, porque isso vem nos ajudar bastante. Então, diante de alguns estudos e sobre tudo isso que eu te disse, como o Luciano colocou também, das 100 cidades avaliadas, né? Nós estamos em 98º a nossa colocação da cidade amiga da internet, eu acho que é esse o título. Então, nós estamos muito aquém. Com essa deficiência do município, com essa carência e com essa necessidade de melhora, que o prefeito Bruno Covas, nas últimas semanas, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei, a Lei Orgânica do Município, que acrescenta no artigo 7º um direito fundamental de todos os paulistanos, que é o acesso universal à internet, né? Entre outros direitos fundamentais, o acesso à internet passa a ser, depois de aprovado pela Câmara Municipal, um direito fundamental de todo paulistano. E qual é o intuito disso tudo? O intuito disso tudo é trazer para dentro do século XXI, para dentro de 2021, que nós já chegamos, todos aqueles que estão sofrendo aí pela falta de cobertura, falta de sinal e falta de acesso à tecnologia. Veja, como muito bem foi citado, nós passamos por um momento de pandemia, um momento de Covid, no qual foi exigido de maneira muito sensível o uso da internet, não só pelos profissionais que fizeram home office, não só pelos profissionais que trabalharam de maneira remota, mas também pela parte pedagógica, pelo magistério, pelas escolas, e a gente sentiu essa dificuldade de resposta, né? É claro, como foi aqui explanado aqui por todos os que me antecederam aqui, sobretudo pelo Otto, a lei federal, né, de 2015, a 13.116, que trata do avanço, né, da expansão da tecnologia, bem como o seu decreto regulamentador recente, é o 10.480, salvo engano, eles vêm para nos dar um norte, né? Eles vêm para mostrar para os municípios qual é o caminho. Uma vez que nós conversamos aqui, foi dito, a competência para falar sobre a telecomunicação, sem dúvida alguma, é do governo federal, então ele vem para dar o norte, mas também no próprio decreto, na própria legislação, não esquece e não deixa de citar que deve ser respeitadas as leis municipais e os regulamentos municipais, que é quem tem competência para falar sobre o uso e ocupação do solo. Dito isso, e diante de todo o norte que a 13.116 nos deu, que foi que nós encaminhamos à Câmara Municipal um substitutivo ao PL que está lá desde 2016 para tratar sobre a lei das antenas, as estações rádio base. Qual que é o principal problema da cidade hoje? Como é visto, e o Levin sabe muito bem disso, até melhor do que eu. Nós lemos as antenas, as estações, como edificação e não como equipamento. Esse é o principal problema na cidade de São Paulo. Quando você coloca isso como uma edificação, você não só altera a fachada do edifício, você usa o potencial construtivo do edifício e você acaba tornando todos, na sua grande maioria, edifícios da cidade irregular.
Isso é uma interpretação de uma lei antiga, nós concordamos com isso, tanto que enviamos à Câmara Municipal substitutivos do que estava lá, tentando simplificar e mudar para equipamento, né? Porque é um equipamento, não é passivo. A gente entende que isso não é uma matéria a ser tratada como licenciável, sim, é um equipamento, precisa de uma autorização, é diferente, são matérias diferentes. O Poder Executivo, a Prefeitura de São Paulo entende e corrobora com o entendimento do Luciano, do Otto, que precisa, principalmente do que o Otto disse. Então, isso não é uma edificação, isso é um equipamento e é essa linha que a cidade, que a Prefeitura de São Paulo tem trabalhado e defendido. Eu, particularmente, por onde eu passo, eu tenho defendido essa tese, e isso está, inclusive, no programa de governo do prefeito Bruno Covas. Então, nessa linha, e só para dar fazer uma pequena consideração, o porquê que não houve o avanço na Câmara Municipal dessa lei. Existe ali na Câmara Municipal algumas CPIs, já houve uma, duas, se não me engano, estamos na terceira CPI na Câmara Municipal, e no qual eu fui chamado algumas vezes também, e por conta das CPIs, a lei não avançou. Tudo bem, sem problema algum, a gente sabe que nós dependemos da Câmara Municipal, não tem como a gente avançar sem autorização legislativa sobre a matéria. De todo modo, o que nós fizemos, então? Vamos tentar achar uma solução que seja paliativa ou que resolva, em parte, o problema da falta de cobertura de sinal na cidade. E foi aí, na linha até mesmo que o Luciano apresentou de outros municípios, que durante a pandemia, para ser mais exato, no dia 11 de agosto, coincidentemente dia do advogado, que nós editamos o decreto 59.682, que trata sobre as instalações de mini estações base e herbes móveis também. Então, o que nós fizemos? Uma vez que nós não conseguimos, por conta de um engessamento legislativo, tratar das estações, das torres que estão nos prédios, vamos tratar daquilo que não está previsto na lei, que são as mini herbes e herbes móveis. E com isso nós editamos esse decreto, que qual que é o intuito, não só dessa matéria, mas o Levin que não me deixa mentir, que nós estamos implantando aqui para todas as matérias do licenciamento. Nós precisamos trazer desburocracia para dentro da máquina pública. Nós precisamos tirar o excesso de exigência, nós precisamos colocar sistema, e isso nós temos feito em todos os alvarás, em todos os pedidos de alvará, em todos os pedidos de licenciamento que nós temos aqui dentro. Para vocês terem ideia, quando nós começamos a atual gestão, para você ter um alvará para uma obra nova, levava em média 539 dias para você conseguir um alvará. Hoje, via prova rápido, né, uma espécie de processo simplificado, uma facilidade que foi oferecida para aquele que quer empreender, o interessado leva 76 dias. Uma redução muito grande de tempo para um alvará ser emitido. Nós implementamos na cidade também agora, no segundo semestre, um portal de licenciamento, né? um sistema digital no qual ele é parametrizado para ler as informações que o interessado apresenta, sem a necessidade de maneira inicial passar por um técnico o pedido de alvará. Isso simplifica e agiliza de maneira assim, brutal o tempo, desonerando aí quase 40% de mão de obra da nossa secretaria, que vem sofrendo ano a ano, como todo o setor público, com aposentadorias e falta de funcionário. Mas, voltando aqui para a nossa matéria sobre as antenas, nós publicamos esse decreto, e o que esse decreto exige? E aí vai muito, eu acho que o Luciano não chegou a ter acesso a esse decreto ainda, mas o que o decreto exige? Ele exige daquele que quer implantar, né, uma herb móvel ou uma mini herb na cidade. Ele exige autorização da Anatel para aquela operação, que é factível, não tem como nós autorizarmos qualquer tipo de
de equipamento na cidade, sendo que não tem a autorização da Anatel, um croquis do lugar a ser instalado, um atestado técnico assinado, né, um atestado assinado pelo responsável técnico por aquele projeto, uma indicação dos responsáveis, né, e dos componentes do equipamento que está sendo instalado, e, claro, uma autorização do proprietário do estabelecimento, quando for área privada, e quando for área pública, uma autorização que aqui nós chamamos de TPU, né, um termo de permissão de uso, do setor público, para que possa instalar essa mini-herb na cidade de São Paulo. E isso é feito de maneira... A gente nem trata internamente como um processo de licitação, de licenciamento, perdão. A gente não trata como matéria de licenciamento, nós tratamos isso como cadastramento. Olha, o interessado vai cadastrar essas informações. Eu vou do lado de cá, isso tudo eletrônico, tudo por sistema, sem a necessidade do interessado ter que se dirigir a uma subprefeitura ou ter que se dirigir aqui à secretaria, como eram feitos os processos antigos, que eram físicos. Então, o interessado alimenta a gente com essas informações e a gente vai fazer um checklist. Atendeu, cumpriu, apresentou os documentos que nós pedimos de maneira instantânea, quer dizer, recolhido ali os emolumentos quando necessário. Nós ainda abrimos a possibilidade de, em vez de fazer um pagamento em pecúnia, a gente ter uma contrapartida para a cidade com prestação de serviço, uso de câmera, liberação, né, de internet à região, justamente com o intuito de atender essa carência que o Luciano disse, de mandar a internet para a periferia da cidade, que de fato a franja da cidade, né, as extremidades é onde mais padece de uma atenção, sobretudo da tecnologia. Então, o que nós fizemos? Olha, vocês podem pagar o preço público para o uso, para a instalação e uso aí do equipamento, ou você pode fazer uma contrapartida para nós. E aí, é claro, a contrapartida vai levar um pouco mais de tempo, porque quando você vai propor a instalação de uma câmera de segurança para uma determinada região, eu tenho que consultar a Secretaria de Segurança Urbana para ela se manifestar quanto à utilidade e a eficiência dessa implantação. Então, aí a morosidade é coisa de 10, 15, 20 dias no máximo, é só para ter a anuência de quem vai estar recebendo uma contrapartida, que isso não é moroso. Então... Doutor César, desculpe interromper, mais 2 minutinhos. Ok. Muito obrigado. Eu acho louvável o intuito, tanto da lei quanto do decreto que regulamenta dos dispositivos federais, mas a gente ainda acha que alguns assuntos têm que ser tratados com um pouco mais de seriedade e responsabilidade, sobretudo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Nós achamos muito temeroso o silêncio positivo, porque isso abre uma possibilidade e uma porta para outras possibilidades que coloquem em risco o munícipe, o cidadão, lembrando sempre que a cidade de São Paulo tem como um marco inicial grandes tragédias na cidade de São Paulo, por isso que iniciam os códigos de obra por todo o Brasil, né? Nós podemos citar Edifício Joelma, Andraus. Então, é muito temeroso quando nós emitimos e como nós ditamos algumas regras, para simplesmente cruzar os braços e deixar a coisa correr. Nós somos contrários, mas nós somos totalmente a favor e temos trabalhado e aceitamos sugestões, aceitamos críticas e participação, não só do governo federal, do governo estadual, mas como da sociedade civil também, participação para que a gente possa construir a desburocratização, a simplificação dos procedimentos e de maneira segura e responsável. Obrigado, Luiz. Obrigado, doutor César.
Passo agora para continuar os eventos, o doutor Francisco Sampaio vai dar continuidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado, doutor César Azevedo, secretário municipal de licenciamento, e agradeço também já aos demais palestrantes convidados. Acho que é muito interessante a gente entender, ver as apresentações que foram feitas, entender a palavra do secretário de licenciamento. Acho que parece que vamos mais ou menos na mesma linha da identificação dos problemas e de como que a regulamentação federal pode nos ajudar aqui a resolver, porque o desafio é grande, né? Acho que o desafio jurídico e o desafio prático, eles são bem grandes. Não sei se a gente vai ter muito tempo aqui para muitas perguntas, mas se eu puder colocar uma pequena observação bem específica, e acho que já endereçaria para o doutor César Azevedo novamente, secretário municipal de licenciamento, me parece que o decreto traz uma definição do que é estação de pequeno porte. Acho que tanto o Otto quanto o Luciano tocaram nisso, né? Então, isso é uma novidade que, como o Otto também mencionou, então o decreto regulamenta a lei de antenas, mas traz algumas coisas além disso, né? Vai um pouco além. Uma delas é uma definição específica do que seria estação de pequeno porte, que estaria dispensada ali do licenciamento. E acho que o secretário mencionou também o decreto municipal, que foi editado ali mais ou menos no mesmo momento, um pouquinho antes, mas que traz uma definição específica do que seria, aqui para o município de São Paulo, a mini estação, né? Não sei se já deu tempo da Secretaria de Licenciamento analisar isso, talvez até o professor Alexandre possa nos ajudar em relação a isso também, do ponto de vista jurídico. São compatíveis essas definições? Há algum tipo de incompatibilidade de uma definição com a outra? Nesse caso, assim, o que a Secretaria Municipal de Licenciamento poderia entender que qual dessas definições deveria, então, prevalecer no dia a dia, na prática do licenciamento, né? Então, acho que essa é a pergunta bem específica para a gente aproveitar aqui o tempo e a oportunidade. E aí eu deixo a palavra com o doutor Alexandre, que queira fazer algum comentário inicial e depois passar para o secretário municipal. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a presença do doutor César aqui. Eu sou testemunha do esforço e da competência do secretário César Azevedo na condução da Secretaria de Licenciamento, na agilização dos processos de licenciamento. Nós temos ouvido aí elogios, né, de vários setores da sociedade pela desburocratização dos processos de licenciamento, esse processo de desburocratização que tem acontecido na Secretaria de Licenciamento sob a liderança do Dr. César, e do Dr. Roberto também, nosso chefe de gabinete. Eu considero o Dr. César assim, sempre bastante aberto ao diálogo e, com a iniciativa privada, né, e como ele falou, é um conflito, né, que existe e que não precisa ser necessariamente belicoso, digamos assim, né, entre crescimento econômico e segurança da população, né? Então, claro que o estímulo à atividade econômica ele tem que permanecer sempre, e o licenciamento da atividade empresarial passa por isso, o processo de licenciamento. Mas é claro que sempre pensando também na segurança da população, enfim, principalmente as questões da estação radiobásica, que envolve radiação, envolve construções, né, envolve uso do espaço urbano, envolve meio ambiente urbano, proteção do meio ambiente urbano, né? Mas realmente sou testemunha do esforço e da competência do Dr. César para o desenvolvimento, para a agilização, desburocratização dos processos de licenciamento, sempre tentando trazer recursos tecnológicos, né, para agilizar todo o processo de licenciamento. Bom, a gente enfrenta também, muitas vezes, na Secretaria, a falta de continuidade na administração pública. Isso é um problema, né? Às vezes, uma política pública ela é implementada para agilizar todo o processo de licenciamento, aí muda a gestão. Então, realmente, o problema de gestão, né, da administração pública é um problema, especialmente nessa questão da falta de continuidade. Mas esse decreto ao qual o doutor César se referiu, é o decreto, realmente, o decreto 59682 de 2020, eu até coloquei no chat, né? É o decreto que realmente institui, foi, como o doutor César falou, publicado no dia 11 de agosto, dia do advogado, institui procedimento específico para instalações, obras, serviços emergenciais de caráter provisório ou permanente, bem como infraestrutura urbana para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, né? E uma dessas
desses procedimentos é realmente a instalação de mini estação radiobase, as mini-ERBs, né, previsto no artigo 15, né, está previsto no artigo 15 do decreto, né, coloquei aqui no chat também. À primeira vista, né, no que nós respondendo diretamente agora à questão do Francisco, à primeira vista, no que nós vimos nesse decreto, ele não tem uma contrariedade à lei federal, ao contrário, né? É um decreto que busca regular a questão das mini-ERBs diante dessa emergência causada pelo coronavírus dentro da competência municipal, dentro daquilo que o município pode fazer. Então, eu acredito que esse decreto veio em muito boa hora, e eu acho que é um decreto que tem que ser utilizado e me parece perfeitamente compatível com a competência do município para tratar de interesse local. Não vejo nenhum tipo de contrariedade à lei federal, a esse decreto, por esse decreto, né? Então, acho que ele veio realmente em muito boa hora. E, claro que, como o doutor Sara falou, novos projetos de lei podem ser discutidos na Câmara para tentar modernizar todo esse processo de licenciamento, né, que a lei municipal realmente é de 2004, e essa questão de tecnologia avança demais, né? Todos os dias, basicamente. Então, uma lei de 2004 que fala de tecnologia realmente já está um pouquinho antiga, né? Então, acho que esse decreto veio em boa hora e não vejo nenhum tipo de contrariedade à lei federal, né? Ao contrário, acho que ele respeita a competência municipal a respeito do tema e busca agilizar a implantação aí das mini-ERBs, tão importante aí nessa época de pandemia, né? Muito obrigado. Eu só vou pedir uma licença, pedindo desculpa, inclusive até pelo adiantar da hora, já são 10h23, que nós não vamos conseguir, de repente, responder os questionamentos que temos aqui no QIA do chat. Então, vou passar a palavra para poder fazer essas palavras finais aos palestrantes, para poder justamente ter a conclusão do nosso evento. Eu agradeço e peço mais uma vez desculpas por causa do adiantar, para a gente poder respeitar, inclusive, o horário do próprio público. Como nós começamos com 5 minutos, eu acho que a gente poderia chegar até umas 10h35, que é a tolerância que a gente começou no início. Peço a atenção e desculpa mais uma vez e o agradecimento. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Da minha parte, eu também já queria agradecer a todos a participação, acho que foi muito bacana debater com todos vocês. Agradeço a participação de todos, cumprimento as apresentações. E acho que a gente pode aproveitar esses minutos finais aqui, então passar a palavra para o Otto, para que faça suas considerações finais, depois o Luciano e o secretário César Azevedo também concluir. Muito obrigado. Bem, antes de fazer um cumprimento final, só acrescentando dados aí ao que o secretário e o Luciano trouxeram, dados de demanda de conectividade, convido vocês a ver uma pesquisa que foi feita pela ouvidoria do Ministério da Infraestrutura, que verificando as principais demandas dos usuários de rodovias federais, a principal demanda atualmente é aumento de telefonia móvel, ou seja, além dessa necessidade nas áreas urbanas, a gente vê também essa necessidade de ampliação de conectividade, de sinal de telefonia móvel nas rodovias, e isso a gente espera que vai ser contemplado no futuro edital do 5G, em que há já o estabelecimento de uma política pública de ampliação de cobertura nas rodovias. Também colocar o governo federal, o Ministério das Comunicações, sempre à disposição para atendimento dos municípios e das empresas. A gente tem auxiliado principalmente os municípios menores, que não têm a complexidade do processo legislativo como há no município de São Paulo. A gente entende que São Paulo é um problema bem maior você aprovar uma lei do que no município menor, e a gente tem auxiliado os municípios com leis que sejam compatíveis com a Lei Geral das Antenas, e permanecemos à disposição tanto dos municípios quanto das empresas que objetivam ampliar a infraestrutura de rede de comunicação e modernizar a sua legislação e modernizar essa implantação. Novamente, agradeço
Fica um bom dia a todos e obrigado. Luciano? Ok, Francisco. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou só abordar rapidamente alguns pontos que foram endereçados aí, que eu acho que tem que haver uma resposta, um complemento. Vou falar rapidamente do Decreto Municipal 59.682, tá? Sim, a gente conhece, a gente estudou na profundidade. O decreto trata de uma série de serviços, vai desde telecomunicações aéreo e ponto, que tem lá, a gente conhece, mas a gente tem a impressão clara, em poucas palavras, sobre o decreto é o seguinte: o decreto, infelizmente, ele não resolve o principal problema, e eu explico por quê. A estrutura das mini-herbs, e para quem é afeto ao setor de telecomunicações vai entender, ele é uma estrutura exatamente necessária para adensamento de sinal no 5G. Ou seja, vai servir muito para chegar perto daquela quantidade de herbs necessárias, de antenas necessárias que o Otto falou e que eu comentei também, de 4 vezes mais antenas para o 5G. Mas ele é para adensamento, ele não promove aquilo que a gente chama da cobertura inicial. Ou seja, na periferia da cidade, que ainda carece da primeira antena, não dá para fazer essa cobertura inicial só com mini-herbs. Então, infelizmente, o decreto é positivo, sim, reconhecemos que a sua edição coloca São Paulo de volta aos trilhos de uma modernidade tecnológica para admitir esse tipo de equipamentos. Outras cidades seguiram o mesmo caminho, o Decreto Federal 10.480 segue o mesmo caminho de infraestrutura de pequeno porte, mas ele, infelizmente, não resolve o principal problema de São Paulo, que, entendo o secretário aqui, suas palavras, realmente é uma coisa para se tratar no legislativo, que é uma alteração da legislação municipal. Então, só para deixar claro, a gente conhece sim o decreto, mas ele realmente não resolve por isso. Um segundo ponto importante é a CPI que houve, ela foi encerrada. Em julho saiu o relatório da CPI. O primeiro item da conclusão do relatório da CPI diz o seguinte: a cidade precisa de uma nova lei de antenas. E depois, outros 11 itens da conclusão diz outras coisas, como, por exemplo, tem que se resolver o problema do imbróglio jurídico e das multas que estão aplicadas. Mas é importante entender o contexto que essa CPI, o que gerou esses fatos que geraram a CPI. São Paulo começou sua cobertura celular ainda na época da Telesp Celular, uma empresa estatal do governo que botou as primeiras antenas de celular na cidade. Essas empresas foram privatizadas Brasil afora, inclusive em São Paulo, e o que a gente sabe é que essas estruturas foram compradas por outras empresas. A lei de 2004, da noite para o dia, ela tornou várias dessas estruturas que foram adquiridas por empresas privadas da empresa estatal ou que foram adquiridas pela empresa de infraestruturas representadas pela Abrintel, se tornaram da noite para o dia irregulares, porque as regras, como, por exemplo, a exigência de vaga de carro exclusivo no terreno onde tem uma torre, largura de rua de 10 metros, espaçamento de torres, começaram a valer da noite para o dia e não havia um artigo de regularização das estruturas antigas. Então, várias dessas estruturas tidas hoje como irregulares existiam no período pré-aprovação dessa lei de 2004. É importante trazer esse esclarecimento para entender qual foi o contexto dessa discussão que o doutor Alexandre trouxe aqui para a gente, que é muito importante essa discussão. Nós estamos empenhados lá de estar como setor produtivo de infraestrutura em discutir as soluções para isso sim, que a gente não vê São Paulo ser o motor nacional, o motor do país, sem ter resolvido também essas questões e sem ter uma rua pavimentada, uma via pavimentada para instalação de infraestrutura. Mas a gente tem que esclarecer os fatos que geraram todo esse imbróglio de discussão, inclusive jurídica, que tem aí. Um ponto rapidamente quero dizer também é o seguinte: qual o papel da Abrintel que nós estamos feito? Nós abordamos municípios e sugerimos um projeto de lei padrão para ser aprovado na cidade, e aí a cidade carrega com suas peculiaridades, mas que lá nesse projeto de lei padrão, abençoado pela Anatel, sim, a Anatel aprovou esse texto que a gente oferece aos municípios, a gente faz isso para promover uma atualização dessa lei, já aderente à lei de 2015, federal, já aderente ao decreto 10.480. Então, o que a gente tenta fazer é ajudar os municípios a criar um texto que seja bom para a tecnologia, para a sociedade e principalmente para o município, para a estrutura municipal, carregando as suas questões ambientais, urbanísticas como parâmetros aceitáveis para cada cidade. Esse papel nós temos fazendo em vários municípios no Brasil. Essa semana, nossa expectativa é de aprovar uma lei nova em Londrina, aprovamos a de Brasília, Santo André, tudo com apoio da Abrintel oferecendo. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que nós fazemos, inclusive em São Paulo, onde tivemos já 3 reuniões com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, falando exatamente sobre esse substitutivo apresentado pelo Executivo. Um ponto aqui só para trazer, secretário e procurador Alexandre, que eu acho que é importante, é silêncio positivo.
ele não dá uma licença definitiva para a estrutura. E há uma obrigação da empresa que vai implantar a infraestrutura de fazer tudo conforme a lei. Ou seja, se o município, depois de implantar a estrutura, entender que há algum ponto irregular, essa licença, e não é uma licença, é uma autorização precária que é dada para a construção, pode-se lá desmobilizar, retirar, desmontar e fazer o que quiser com essa infraestrutura. Ou seja, essa autorização precária é retirada e aí você tem, o município tem esse comando, essa possibilidade de fazer o que quiser com a infraestrutura. Agora, o que acontece é, a necessidade de cobertura é premente e ela é urgente. E a gente esperar, como os casos que eu trouxe aqui para vocês, 5 anos pela aprovação do licenciamento para começar a construir, aquela comunidade já está em atraso tecnológico, já está em déficit de desigualdade social. Então, o que eu trago aqui, a mensagem é, se o silêncio positivo, que é um comando federal, fosse empregado, a gente não teria, e desculpa aqui a palavra nesse fórum de ilustres advogados, mas o engenheiro aqui me permite trazer essa palavra mais clara, as empresas não vão fazer o que querem, elas vão simplesmente começar uma obra depois de 60 dias de entrada do requerimento, e se depois de 60 dias a prefeitura entender que está irregular por algum parâmetro urbanístico, qualquer coisa, vai lá e notifica e para a obra e desmobiliza e faz o que quiser. Mas o que a gente não gostaria de ver são processos parados por muitos anos até o início da construção. Por favor, doutor Alexandre. Não, rapidamente, doutor Luciano, só fazer uma pequena observação. Na nossa legislação aqui do município de São Paulo, nós temos também esse silêncio positivo. Tá? Inclusive ele é usado por algumas instaladoras, né, de antenas. Então, se nós não analisarmos em 90 dias o pedido de alvará de edificação, a antena já pode ser instalada, né? Claro que o silêncio positivo, que é previsto em lei federal, em outras leis também, não só na lei de Anatel, legislação ambiental também, tem alguma coisa para renovação de licença, também tem silêncio positivo. É claro que o silêncio positivo não impede, como o senhor bem mesmo comentou, não impede depois o exercício do poder de polícia por parte da administração. Quer dizer, não impede que depois seja fiscalizado, seja multado se tiver em desacordo, claro, né? Então, assim, nós temos na legislação do município de São Paulo, no Código de Obras e na própria legislação, no decreto que regulamenta a legislação de antena de 2004, nós temos, sim, os efeitos do silêncio positivo, né? No caso de solução, de não resposta no tempo hábil, né? Claro que isso não impede depois o exercício do poder de polícia da administração. Perfeito. Obrigado, doutor Alexandre. Então, eu quero só encerrar aqui agradecendo realmente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo debate. Alexandre, secretário, querendo, meus contatos estão aí na OAB, podem entrar em contato que fazemos e encaminhamos todas essas informações para vocês. Obrigado, Luiz Felipe. Doutor Luiz Felipe, obrigado. Obrigado, doutor. Por favor, doutor César. Quero agradecer aos amigos, colegas, Luiz Felipe, a oportunidade de estar aqui mais uma vez discutindo com vocês. Acho que a gente constrói aqui políticas em discussão. Esse é a nossa função mesmo, debater, discutir. Quando há união de entes diferentes e a sociedade civil, o resultado só pode ser positivo, eu não tenho dúvidas disso. Estamos aqui, eu acho que, para construir, lembrando sempre, o decreto que nós emitimos durante a pandemia foi abarcando as novas tecnologias, uma vez que aquelas já existentes, as torres estão previstas na lei que está sendo discutida na Câmara Municipal. O Luciano disse que já teve várias reuniões com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, então ele está no caminho certo, porque o Executivo fez o papel dele, encaminhou a Câmara Municipal, não só originalmente um projeto de lei, como substitutivos, e a nossa gestão encaminhou, tentando simplificar ainda mais, então está lá a discussão. Eu acho que o caminho é esse mesmo, o Luciano está no caminho certo. O presidente Eduardo Tuma é uma pessoa sensível aos assuntos urbanísticos da cidade, ele entende, lembrando sempre que a competência para legislar e decidir sobre o uso e ocupação do solo, embora tenha comandos federais, comandos estaduais, ainda do município. A Constituição nos dá essa competência
nos dá esse direito de legislar sobre a ocupação do solo, e nós ainda exercemos esse direito. Como o Levinho falou muito bem, o silêncio positivo existe em algumas ocasiões, em algumas oportunidades, que nós achamos que é seguro para a cidade, que é seguro para o município. O Código de Obras de São Paulo, salvo engano, o Levi me corrige, é o código de obras mais recente das principais capitais do país, e ele faz sim uso do silêncio positivo. É claro que, como eu disse, a gente não cruza os braços e fecha os olhos para que aconteça o que quiser na cidade. Quero agradecer aqui mais uma vez, ficar à disposição, se precisar de qualquer auxílio, ajuda, a Secretaria de Licenciamento está à disposição. Bem, agradeço, doutor César. Infelizmente, nosso tempo aqui é bem curto. Esse é um tema que discutiríamos dias, não chegaríamos a ter a melhor solução. Mas agradeço a iniciativa de todos desenvolvidos para poder justamente ter uma conclusão positiva para toda a sociedade. Bem, agradeço, fazendo um fechamento aqui, agradeço aos nossos convidados palestrantes, aos nossos moderadores, agradeço igualmente a todas e a todos que participaram, né, deste evento, porque é importante frisar que a OAB exerce seu papel de estimular essa difusão do conhecimento, né, no exercício da cidadania, para essa qualificação de todos os profissionais de direito. Quero aproveitar essa oportunidade de encerramento para informar que a comissão aqui vai promover o primeiro Congresso Paulista de Direito Público da OAB de São Paulo. E tem o apoio de diversas outras comissões dessa casa, que serão nos dias 3 e 4 agora de dezembro, e pelas plataformas virtuais, né, vão ser divulgadas ainda. Esse evento será em homenagem à nossa professora Maria Silva Zanella de Pietro, inclusive com a participação e presença de grandes nomes das ciências jurídicas do Brasil. E será para nós uma grande honra poder contar com a presença de todas as senhoras e senhores aqui presentes. Bem, agradeço a todos e a todas, e nesse momento declaro encerrado o nosso evento. Muito obrigado a todos a participação. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, Luiz Felipe, obrigado a todos. Obrigado, secretário. Obrigado, Luciano. Volto todos. Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, meus caros. Obrigado. Foi ótimo, viu? Quinta-feira. Muito bom. Eu coloquei o dispositivo do silêncio aí do COI, tá, Luciano? Eu vi lá. A data do protocolo. Tá? Eu vi lá. Tem outros. Tem que ir achando na legislação.